episódio desse podcast que, como eu sempre falo, tinha tudo para ser o pior podcast da tua vida. Mas não é, viu, Marcos? Não é devido ao brilhantismo de convidados especiais como você que aceita humildemente participar desse canal, desse cafezinho, que um dia se tornará cafezão, se Deus quiser. Mas antes de começar aqui, de apresentar o meu convidado especial, eu gostaria de agradecer a DLZ que acreditou nesse projeto, a DLZ que é uma marca de moda masculina. Muito obrigado, viu, DLZ, por vocês acreditarem. E se vocês ainda não conhecem a DLZ, confira o site deles, eu tenho certeza que vocês irão gostar, viu? E aproveitem também, Cafezinho 15, um cupom com 15% de desconto. Vai deixar o maridão mais bonito, vai deixar o namorado mais bonito, vai deixar aquele amante mais bonito. Então confira lá o site da DLZ. Aproveitando também os agradecimentos aqui, eu gostaria de agradecer a Galeria Lacerdini, que é um artista fantástico. Vocês verão aí as imagens, vale muito a pena conhecer. É uma cafeteria, é uma galeria de arte, fica localizada aqui na Avenida Angélica, no bairro Higienópolis. Vale a pena, viu? Dar uma passeadinha aqui e trazer a patroa para tomar um cafezinho. Tá bom? Sem mais delongas, eu tô emocionado, viu, gente? Eu confesso que... Ele tá botando muita pressão nesse convidado. Se o meu relacionamento tá saudável hoje, é por culpa do Marcos aqui, viu? Graças a Deus existem pessoas como ele que compartilham seus conhecimentos. Hoje o Cafezinho Talks recebe Marcos Lacerda, psicólogo, escritor, palestrante e autor dos livros Entrevista com a Solidão, Libélula, que virou uma obra de teatro, né? Virou uma peça de teatro. Virou uma peça de teatro. E uma trilogia incrível, que é a Trilogia do Amor. Uma voz referência quando o assunto é saúde emocional, autoconhecimento e os desafios das relações humanas. Sem dizer que ele é fundador do canal Nós da Questão no YouTube. Com mais de 2,5 milhões de inscritos. 2 milhões, eu sempre faço comparação com a minha cidade. Minha cidade tem 7 mil habitantes. 2,5 milhões de inscritos é bastante gente, hein? Não, mas onde eu nasci, eu sou de João Pessoa. João Pessoa tem 1 milhão de habitantes. Então só no YouTube eu tenho mais seguidor do que a minha cidade de moradores. E como você se sente com isso, Marcos? Aproveitando essa grandeza toda. O mais normal dos normais. Eu acho muito interessante porque eu gosto muito de transporte público. Para vir para cá, por exemplo, eu vim no metrô. E eu acho engraçado que o povo me encontra no metrô. Mas o senhor aqui no metrô, achei que o senhor andava de carro blindado. Eu ando de metrô. Eu gosto das pessoas, eu gosto muito de gente. É uma coisa que eu gosto. É gostoso, né? Eu gosto de gente. Quando eu ando com a Nath também é a mesma coisa. A gente vai pra rua, pra Paulista, passear, as pessoas param. Posso tirar uma foto? Nossa, não acredito que você está aqui. Fomos pra praia recentemente, pra Ubatuba. E numa praia, né, simples ali, o pessoal parando. Não acredito que a Natália Arcuri está aqui, para mim você estaria nas Maldivas. Falei, gente, calma aí, não é? A fantasia é divertida. É a ilusão, né, das telas. Fantasia, né? Marcos, muito obrigado. Vamos fazer um brinde aqui. Não sei se você sabe tem que brindar, beber e olhar, Muito obrigado, viu, por aceitar meu convite. Obrigado, querido Ideia, pela atenção, pelo carinho. Eu me tornei fã, e eu te falei isso, quando eu entrei em contato. Foi despretensioso, eu imaginei que nem fosse ver minha mensagem. E eu fiquei muito feliz. Então, muito obrigado. Eu sei que seu tempo é escasso, eu sei que você tem muita coisa. Eu sei que você participa de grandes podcasts, de grandes entrevistas, bate-papo com entrevistadores e aceitar esse bate-papo aqui no cafezinho para nós, para nossa comunidade que é pequenininha, é um privilégio, é uma honra. Não, é uma alegria estar aqui. E deixe de ser modesto. Seu negócio está só começando, está crescendo, está começando. Vai crescer um dia, vai crescer, se Deus quiser. Ô Marcos, eu te conheci através de um vídeo do YouTube. Eu estava em Medellín recentemente, trabalhando, e eu tive uma leve discussão ali, com a minha namorada, falando sobre liberdade. Apareceu um vídeo teu falando uma história de um menino
que se sentia muito especial porque ele fazia de tudo pela namorada, ele cuidava, ele era protetor e ele inclusive dava liberdade para ela. E ele não entendia, né, o porquê daquela situação, porque estava indo mal o relacionamento. E eu vi uma frase sua que é tão simples, mas é tão verdadeira, que é: a gente não tem a liberdade do outro para dar, né? Na hora que eu lembro desse vídeo. Você lembra desse vídeo? Lembro. Era respondendo a uma pergunta e ele dizia que dava liberdade, que ele era um bom namorado. Ora, se ele dá a ela, é porque não é dela, é dele. Isso é uma grande fantasia. A liberdade do outro é do outro. O único poder que eu tenho em uma relação, e é um único, é o de querer estar nesta relação ou não. Fora isto, eu não tenho poder mais nenhum dentro da relação. Nada. O outro faz o que quer, se quiser, se achar que deve, mas as pessoas têm essa obsessão de achar que controlam o outro. A única coisa que eu controlo é: eu quero estar nessa relação ou eu não quero. Do jeito que esta forma, da forma que essa pessoa se comporta, me faz querer estar com ela, sim ou não. É só esse o meu poder. E aí é aquilo que eu dizia antes da gente começar aqui, que eu acho que as pessoas confundem muito o que seja liberdade. As pessoas acham que ser livre é fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. Não. Uma pessoa verdadeiramente livre é aquela capaz de escolher em qual jaula ela quer estar presa. Isso eu achei fantástico. Mas é porque sempre haverá uma jaula. Não importa. Agora, o importante é que eu esteja na jaula que eu escolhi. E não na jaula que minha família escolheu, que a sociedade escolheu, que minha esposa, que meu marido. Não. Qual foi a jaula que eu escolhi para mim? Então, eu tenho muita dificuldade de entender pessoas que brigam na relação por acordos que elas fizeram. Se você não quer o acordo, se você não suporta o acordo, não faça. Mas na hora em que você escolhe aquela jaula, viva na jaula que você escolheu. Por exemplo, se você diz a uma pessoa: eu só vou fazer sexo com você, pergunte-se: é algo que é adequado para mim? Eu suporto só fazer sexo com uma pessoa? Eu vou conseguir viver nesta jaula? Mas não é o outro que está lhe colocando, é você quem está se colocando. Fique na jaula se quiser, se não quiser, não fique. Agora o outro também pode não querer ficar com você. Tudo bem. Então é importantíssimo. As conversas difíceis são inevitáveis e é importantíssimo você deixar claro o seu ponto de vista, o que te faria ou te faz bem ou não. Ou seja, você ser sincero consigo mesmo, né? Antes de qualquer e às vezes o problema é que as pessoas costumam às vezes fazer qualquer coisa para não perder o outro. Então assim, eu já fui esse cara. A gente vai fazendo qualquer coisa para não perder o outro. E o problema disso é que eu me perco de mim. E aí daqui a pouco eu estou profundamente infeliz e estou fazendo o outro profundamente infeliz. Porque na hora em que eu me perco de mim, eu inevitavelmente vou me vingar de você. Se eu deixo de ser eu para não lhe perder, eu vou lhe cobrar que você também deixe de ser você. Ora, eu deixei de fazer o que eu queria, por que você não vai deixar de fazer o que você quer? É preciso a gente negociar. Eu posso com isso, não posso? Às vezes eu até quero, mas eu não posso, eu não consigo, eu não aguento. Às vezes aquilo me quebra. Então não é nem só uma questão de querer. Às vezes eu até quero fazer isso que o outro está propondo, mas é mais do que eu posso. Você acredita que chega nesse ponto por medo de ficar sozinho, Marcos? Por medo de ficar só e, sobretudo, porque as pessoas têm uma certa obsessão de achar que a outra é um grande prêmio. Nossa, como é que eu posso perder esta pessoa? Honestamente, eu não consigo ter essa visão a respeito de ninguém. Eu não acho que ninguém é mais do que eu. Evidentemente que há pessoas mais bonitas, mais ricas,
do que eu, o que for. Mas eu não acho que enquanto ser humano aquela pessoa é mais do que eu. Até porque se eu achasse isso, obrigatoriamente eu teria que achar que tem pessoas que são menos do que eu, né? Com e certeza. Eu não consigo achar. Eu realmente não consigo sentir. Então, eu acho que qualquer pessoa que tenha bom senso vai querer ficar comigo. Se não quiser, porque não tem bom senso. Maravilhoso. É uma falta de bom senso. Claro. Agora, a pessoa pode não querer ficar. Mas o que eu estou querendo dizer é, eu não me sinto diminuído por isso. É isso que eu estou querendo dizer. Por exemplo, e também é preciso que as pessoas revejam também essa questão de autoimagem delas e de amor próprio. Tá. Porque se liga muito ao amor próprio à autoimagem. Você tem que se achar bonito. Você é bonito do jeito que você é. Do jeito que se fala, parece até que o adjetivo feio desapareceu. Não tem mais ninguém feio. Não, todo mundo agora é bonito. É a sua beleza. Não, não é a sua beleza, não. Tem gente feia no mundo. Tem gente feia pra chuchu. Mesmo. E tá tudo certo. Até porque beleza é objetivo, não é subjetivo, não. Beleza não está nos olhos de quem vê, não. Beleza é objetivo. Beleza está ligada à harmonia, simetria, proporção. Essas coisas fazem não apenas um ser humano ser esteticamente bonito, mas também faz coisas na natureza serem bonitas. Isso é determinado pela época social. Ainda assim, isso se mantém. Por exemplo, uma mulher gorda, ela pode ser modelo plus size, se ela for uma mulher gorda bonita. E aí ela tem que ter harmonia, simetria, proporção. Como uma mulher magra pode ser modelo convencional, se ela for uma mulher magra bonita. Tem que ter harmonia, simetria, proporção, essa coisa toda. É verdade. Então, mas isso para dizer que eu estou muito longe de ser um homem bonito, ou que eu considero um homem bonito. Não sou. O homem bonito aqui é você. Imagina. Tá tudo bem, não é. Você nasceu um homem bonito, a beleza não vem para todo mundo, paciência. Obrigado. Que seja, tudo bem. Agora, a minha autoestima não passa por isso. Eu não sou um homem bonito, tá bom, mas eu me sinto especial. E eu não preciso de beleza para isso. Então, se você calcar a sua autoestima em cima da sua aparência física, você está frito. Até porque, com o passar do tempo, olha, é uma desgraça, tudo vai se perdendo no mundo. Tudo Logo passa até fazer uva. o quê? Pega uma foto de Marlon Brando jovem, pega uma foto de Marlon Brando depois. Acabou, se acaba. Mas, eu não preciso ser bonito, não. Agora, eu sou especial eu me acho. Realmente eu me acho. Então, acho Como existe algum tipo de exercício para a gente fortalecer a autoestima? Eu te pergunto por mim mesmo. Eu tinha dificuldade de assumir que eu era bonito. Porque para mim parecia um pouco soberbo. Arrogante. Né? Então eu sempre me diminuía para eu fazer caber. Então, por exemplo, eu não falo, você é um homem bonito. Eu não, imagina, mas eu sou modelo, eu não penso direito, você é muito mais inteligente que eu. Eu sempre tentava enaltecer as qualidades do outro e me diminuir. E devido a esses processos que eu venho fazendo, que eu até comentei com você, eu comecei a falar, não, assim, eu trabalho há 20 anos como modelo. Bonito eu tenho que ser, senão eu não estaria trabalhando. Não. Mas eu acredito que eu tenho outras qualidades que me fazem sentir muito mais especial do que a minha beleza. Por exemplo, a minha essência, o meu caráter, os meus valores, a minha índole. Mas tem algum exercício, Marcos, que a gente pode fazer para fortalecer a nossa autoestima? Eu acho que começar a se dar conta que ninguém é o que gostaria de ser. Existe sempre uma distância muito grande entre o meu eu real e o meu eu ideal. E a gente nunca consegue chegar nesse eu ideal. Então a gente nunca se achará suficiente para a gente mesmo. Então, fazer as pazes com você. Não, você nunca será o ideal que você gostaria de ser. Por mais que você estude, você sempre achará que eu não estudei o suficiente, eu não li o suficiente. Por mais que você produza, eu não produzi o suficiente. Por mais beleza que você tenha, você vai dizer, não, mas aquele outro modelo tem mais beleza do que eu. Tudo bem,
Na hora que a gente começa a nivelar por baixo, por incrível que pareça, a autoestima da gente melhora. Olha, interessante. Porque no final das contas, se a gente pensar na família real da Inglaterra, e aí eu vou desconsiderar o rei Charles, eu só considero a rainha Elizabeth, ela era que valia, ele não vale. Então, ninguém para pensar que a rainha Elizabeth, igual a mim ou a você, se espremia no vaso para fazer cocô, gente. Imagine ela no vaso. Na hora que você imaginar a rainha Elizabeth no vaso se espremendo para fazer cocô, sua autoestima melhora. Porque você vai descobrir que ela tem tripa igual a você. A gente é uma porcaria, Lucas. A gente é uma porcaria tão grande, o corpo da gente é uma porcaria tão grande, que se a gente passar 24 horas sem tomar banho, começa a feder a podre. Basta 24 horas sem banho. É verdade. Como é que alguém pode se orgulhar disso aqui? Você tem que se orgulhar de outra coisa, porque disso daqui, um negócio que fede por 24 horas, arrume mais do que se orgulhar. Sabe que eu venho da área da saúde e muitas pessoas que me procuram para treinar, me pedindo alguns conselhos, algumas coisas, a maioria vem por estética. Todo mundo gosta de se sentir bem, né? Todo mundo quer usar um biquininho, usar uma sunga no final do ano e se sentir bem. E eu sempre falo às vezes nas redes sociais que a gente estava brincando de falar de comer pizza, essas coisas, que obviamente que o modelo, a estética é super importante, meu cartão de visita, mas eu sempre treinei por questões de saúde. E é tão vazio quando eu pelo menos sinto, quando a única motivação que você tem é a estética, porque é justamente isso, você quer uma carcaça que vai para o mesmo lugar. Mas é uma estética inatingível, porque as pessoas precisam entender o seguinte, que você tem uma estrutura física, você tem uma definição genética ali, que você pode até melhorar, mas não vai ser muito mais do que o que pode ser. Sim. Por exemplo, tem mulheres que por mais que elas emagreçam, elas nunca vão entrar numa roupa P, porque a estrutura óssea dela é grande, ela é larga. Sim. Então ela não vai conseguir ser aquele cabide de roupa que ela gostaria de ser. Ela é grande, ela é larga. Então eu tenho que respeitar a minha estrutura física. Não adianta eu ir para uma academia e achar que eu vou me anabolizar e que eu vou ficar dentro de um limite, mas talvez eu desenvolva ombro, não desenvolva peito. Talvez eu consiga desenvolver glúteo, mas não panturrilha. Eu não sei o que minha genética determina. E as pessoas têm uma ideia muito equivocada. Eu quero chegar naquele modelo, eu quero chegar naquele modelo. Gente, é tão fácil. Honestamente, eu acho tão fácil ser feliz, Lucas. Eu acho. Te escutando, Marcos, a gente começa, a refletir sobre muitas coisas. E quando eu vejo seus vídeos falando sobre relacionamento, principalmente, eu questiono. Parece ser muito fácil. Por que não é? Por que tem tanto problema hoje em dia de ter um relacionamento saudável? Hoje a gente vê tanta dificuldade. Não sei se as redes sociais influenciaram muito as escolhas hoje em dia. Mas por que tem tanta gente com dificuldade de arrumar hoje, de conseguir um relacionamento gostoso, As saudável? pessoas estão mais intolerantes. E nesse sentido as redes sociais influenciam sim, porque elas deram muito mais oferta. Então na medida em que elas deram mais oferta, todo mundo fica sempre, mas pode ser que eu encontre alguém melhor. Mas pode ser que a outra pessoa seja mais isso. Mas pode ser que o próximo. Sempre existirá alguém melhor. E não é isso o importante. O importante é, eu quero construir alguma coisa com essa pessoa, vamos tentar construir. Agora as pessoas ficam muito intolerantes. Amar, na minha definição de amor é muito simples. Amar é suportar o mal-estar que a diferença do outro provoca em mim. Peraí, amar é suportar a diferença? Amar é ser capaz de suportar o mal-estar que a diferença do outro provoca em mim. Uau. Agora a gente não suporta mais diferença, a gente quer que o outro seja espelho, a gente quer se casar com a gente. E é muito interessante, sobretudo se a gente pegar
porque fica mais fácil o comparativo. Se você pegar casais homossexuais hoje em dia, você pensa que são irmãos. É um muito parecido com o outro. Se um é anabolizado, o outro que ele namora é anabolizado também. Nunca havia parado de pensar nisso. Pode olhar. O casal de mulheres também, elas são muito iguais. Todo mundo agora parece que não suporta mais a diferença. A diferença do outro é o que me enriquece. E aí sempre que eu digo isso, tem alguém que diz assim, não concordo, eu não tenho que suportar a diferença de todo mundo. Aí eu sempre digo, tá certo, é por isso que você não ama todo mundo. Mas para amar, eu preciso suportar o mal-estar que a diferença do outro provoca. Porque se eu for passar uma semana em uma casa com você, a gente vai encontrar tanta diferença aqui, e ou a gente suporta essas diferenças no sentido de dizer, tudo bem, eu lhe aceito como você é, ou então a gente no outro dia não está mais, uma semana depois não está mais na mesma casa. Claro. Então as pessoas acham que o amor acontece pronto, e o amor ele é construção. É sempre como se fossem duas pedras pontiagudas que se encontram e essas pedras vão se batendo. E nesse se bater, as pontas vão sendo aparadas até que viram dois seixos lisos que rolam perfeitamente um sobre o outro. Agora, se as pedras se batem com muita força, estouram, né? Com certeza. Com certeza. Engraçado, eu tenho, graças à moda, eu tive a possibilidade de conhecer pessoas do mundo inteiro e pessoas totalmente diferentes. E eu acho que isso é a parte mais linda do meu trabalho. Conviver com pessoas totalmente diferentes da mim. Ter a possibilidade de aprender. Eu acho que é onde que eu mais aprendo, onde eu mais absorvo é com a diferença. Mas, quando a gente fala sobre relacionamento amoroso, a gente sempre tende a buscar alguém parecido. Né? Ou pelo menos valores parecidos. E aí sim eu concordo com você, eu preciso que a pessoa tenha valores parecidos com os meus. Se eu sou uma pessoa, se eu sou vegano, eu não vai dar para eu conviver com alguém que gosta de vaquejada, isso vai ser intolerável. Mas esses são valores muito centrais. Então tem valores muito centrais. Se a religiosidade é algo muito central na sua vida e essa outra pessoa não tem religiosidade nenhuma, talvez isso seja um valor inegociável para você. Valores semelhantes, os valores centrais, sim. Faz parte. Mas mesmo os valores, a importância desses valores depende de pessoa para pessoa. Por exemplo, tem um valor para mim que é inegociável e que para outras pessoas pode ser uma bobagem. Eu jamais me relacionaria amorosamente com alguém que fuma. Cigarro é algo que me agride, que me ofende. Então, meus amigos que fumam, não tem nenhum problema com meus amigos fumem, eles podem fumar, não na minha casa. Perfeito. Na minha casa não se fuma. Então, se você quer me visitar e você precisa fumar, você vai sair lá de casa, vai fumar do lado de fora, depois você volta. Então, valores sim, mas aí não é uma questão das diferenças humanas que eu estou falando. Sim. Né? Eu estou falando que o outro ser humano tem uma história de vida diferente da minha, teve uma infância diferente da minha, teve um pai e uma mãe diferente que o meu, teve marcas diferentes da minha. E que tal a gente começar a acolher um pouco isso, né? Nossa, fantástico, Marcos. Eu vou até contar uma... mas depois dessa pergunta aqui, porque está na cabeça, eu não quero perder. Contar uma experiência que eu tive recente desse processo autobiográfico que eu estou fazendo. Mas você falando sobre oferta, quantidade de oferta que tem realmente, né? Hoje você tem aplicativos, você tem redes sociais, você tem muita oferta. Mas é em tudo. Em tudo. Até num café. Com certeza. Antigamente era café, que é com açúcar ou sem açúcar. Exatamente. Hoje em dia você Hoje em dia tem um leque de opções. E você acha que as pessoas estão se relacionando menos por medo da monotonia ou por não gostar da monotonia ou por estarem em busca sempre de adrenalina, de
esse tipo de relacionamento que é sempre uma montanha russa? Elas querem sempre algo melhor. O outro vai ser mais bonito, o outro vai ser melhor, o outro vai me entender mais, o outro vai ser mais divertido. Só que as pessoas precisam entender que vassoura nova varre bem, mas a vassoura só é nova no primeiro ano, depois a vassoura já é velha. Olha... Nossa, que paulada! Sensacional! Sensacional! Aí você diz, essa vassoura eu não quero. Olha, pode ser a pessoa mais interessante do mundo. Aliás, as pessoas são muito interessantes. Até você conhecê-las de perto. Quando você conhece elas de perto, elas deixam de ser interessantes. Sim. Então, a minha fé é que quando terminar esse negócio aqui hoje, você ainda me acha interessante, né? Sim. Agora, a gente precisa entender isso. Você pode namorar a pessoa mais maravilhosa do mundo. Dali a um ano, não tem mais graça, gente. Se eu não construir uma dinâmica de sonhos com essa pessoa, pode ser Gisele Bündchen, não adianta. Porque desejo, por definição, é algo que não se realiza. Desejo é irrealizável, por definição. Que maravilha. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que tem alguém agora ali assistindo, né, alguma moça sonhadora ali assistindo, o rapaz é casado, tá? Lamento. Mas vamos lá. Tem alguma moça sonhadora assistindo, dizendo assim, mas o sonho da minha vida era passar uma noite com o Lucas. Só queria uma noite com aquele homem, tá tudo bem. Se ela passasse uma noite com você, deixaria de ser interessante. Porque desejo não se realiza. Ele escorrega para outro lugar. Então, a coisa que eu mais quero na minha vida é me casar. Aí eu me caso. Mas feliz eu vou ser quando eu tiver filho. Aí tem filho. Não, mais feliz é quando eu puder dar a casa da praia aos meus filhos. Nunca Não, porque o desejo não se realiza. E é aí que as pessoas Ele caem. Ele escorrega e é aí que as pessoas caem. É porque elas acham que não realizei aqui o desejo, eu vou mudar de pessoa, vai realizar. Não vai. Não vai. E isso está totalmente ligado com infidelidade, por exemplo. É ligado a quê? Infidelidade, por exemplo. As pessoas querem... Ela caiu nessa monotonia, o desejo do novo atrai... O novo é sempre muito atraente, mas aí você vai precisar ficar trocando. Porque se você arrumar um amante, daqui a pouco você tem a amante da amante. Porque vassoura nova varre bem, mas depois de um ano a vassoura é velha. Não adianta. Você não realiza, desejo não realiza. Ou seja, a gente tem um buraco interno que nunca vai fechar. Então faça as pazes com isso e tá tudo bem. Isso, a gente traz, Marco, esses traumas? Isso não é trauma, não. Isso é marca humana. Isso é marca humana? Isso é marca humana. Isso faz parte de nós sermos humanos. Nós somos seres de desejo. Tá. Por quê? Porque nós temos uma coisa que os animais não têm, que é desejo. E o que Freud vai mostrar, e aí vai ter um monte de gente me pregando na cruz agora. O que Freud vai mostrar é o seguinte, é que, como qualquer outro mamífero, nós temos instinto, mas o nosso instinto ele é subdesenvolvido. Porque o problema é que a gente nasce muito prematuro. Eu acho que mais 3 meses de gestação, o humano nasceria mais formado. Mas não dava, porque como a cabeça começou a crescer muito, o ser humano precisou nascer com 9 meses, senão ele não nascia mais. O cérebro começou a desenvolver muito. Mas nós temos um instinto subdesenvolvido. E o nosso instinto, quando ele vem com mais força se instalar, ele já vem marcado pelo desejo. Que na obra de Freud, a melhor tradução é pulsão. Então nós temos uma pulsão. Nós temos resquícios de instinto, mas nós temos uma pulsão. E os animais só têm instinto. Não estou falando de animais domésticos, tá? Porque os animais domésticos, a gente corrompe eles com o nosso desejo. A gente trata o cachorrinho como humano e ele fica lá, o instinto dele se perturba.
Mas se você pegar um animal na floresta, o instinto fará com que todos façam iguais. Então, por exemplo, a baleia, ela depois que perde o companheiro ou a companheira dela, ela será solitária para o resto da vida. E isso são todas as baleias, né? O leão, ele vai sempre comer carne porque é o instinto dele. Não tem um leão vegano. Ah, não quero comer o coelhinho. Não tem. Nós temos esta capacidade, nós temos algo maior do que o instinto, que é o desejo, que vem com a pulsão. Então, quando um bebê nasce, ele nasce lá muito vazio e você já tem uma mãe que está amamentando esse bebê, ou um cuidador, seja quem estiver cuidando, está cuidando com o quê? Com toda uma subjetividade que já vai marcar o instinto dessa criancinha pequena. Então é aquela mãe que está cuidando com raiva porque está cansada, que está vivendo uma série de coisas já. Então é isso que nos faz humano. Nós somos seres de desejo, ou seja, somos seres incompletos. Porque se a gente tivesse instinto, estava muito bom, eu estava desempregado. Porque era somente comer, dormir, reproduzir, está tudo certo. E o instinto segue. A ararinha azul também é outra que é monogâmica. Eu pensei quando você falou sobre isso. A ararinha azul, depois que o parceiro dela morre, ela nunca mais tem outro parceiro. Mas isso não é uma ararinha azul, são todas, porque isso é um instinto. No humano não é assim, né? Então quando a gente fala que, por exemplo, alguém foi infiel, essa pessoa não teve o poder sobre o próprio instinto, o correto seria dizer que essa pessoa não teve o poder sobre os próprios desejos. Isso. E você pode até não ter poder mesmo sobre o seu desejo, mas você tem sobre o seu comportamento. Com certeza. Então o papo mais furado é aquele cara que chega para a mulher e diz assim: eu lhe traí, mas é porque eu estava infeliz, você não me dava o que eu precisava. Você me traiu porque você não teve caráter suficiente para cumprir o que você combinou comigo. Porque ainda que você estivesse infeliz comigo, você podia chegar para mim e dizer assim: olha, deixa eu te contar, como a gente está tendo uma vida sexual porcaria, eu estou começando a pensar em querer sair com outras pessoas. Então vamos entra aquela questão dos acordos e ser honestos. Vamos falar sobre isso aqui, porque aí eu saio escondido e boto a culpa em você, né? Olhe, eu lhe perdoo por ter lhe traído, porque a culpa foi sua. Tenha paciência, é muita cara de pau. Existe, Marcos, você mentir ou omitir por amor, por medo do que outra pessoa vai pensar? Ou por receio da imagem que ela vai criar sobre você, e, enfim. Existe, mas isso é tão furado, sabe por quê? Porque, vamos lá, qual é a base, qual é o cimento, não é nem a base, qual é o cimento que permite que a nossa sociedade se construa? Confiança. A mentira. Sim. Não tem sociedade sem mentira, sim. Eu preciso mentir. Ou isso a gente não vive em sociedade. Se a gente for dizer todo instante toda a verdade que a gente está pensando, Uau. Não tem sociedade. O cimento que cola a sociedade é a mentira. E está tudo bem. É porque quando a gente fala isso, as pessoas pensam em deslealdade. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou dizendo que o cimento que une a sociedade é a mentira. Na hora que eu resolvo dividir a vida com alguém, o que se espera, com alguma sorte e muito boa vontade, é que eu consiga ter alguém onde eu posso ser realmente eu, sem mentira. E que essa pessoa vai me suportar. E não suportar no sentido de tolerar, mas suportar de dar suporte. Né? Então eu posso ser eu com esta pessoa. Porque se eu não tiver nenhum lugar no mundo onde eu possa ser realmente 100% eu, para que eu estou vivendo com você, gente? Se eu preciso fingir porque você vai pensar o que de mim, eu preciso ter esse espaço. Isso é amor. É onde eu crio um espaço onde eu posso ser verdadeiramente eu. Porque mentir sobre o que eu sou, o que eu penso, o que eu sinto, eu já vou fazer isso o dia inteiro para poder viver em sociedade.
Não há sociedade sem mentira. A cola social é a mentira. Caramba! E o povo fica com essa bobagem de dizer, eu sou uma pessoa que só digo a verdade. Conversa. Mesmo com as diferenças, eu sigo te escolhendo. Esse seria o caminho? É, isso. E eu sou capaz de suportar isso em você. Eu sou capaz de suportar isso que você acha absurdo em você. E com um pouco de boa vontade a gente é. Sabe por quê? Porque não tem nada que outro ser humano sinta que você já não tenha sentido. Você pode não ter feito. Isso tanto é verdade que qualquer psicopatologia que eu disser, você vai entender. Se eu disser a você que eu sofro de síndrome do pânico, você pode nunca ter tido síndrome do pânico, mas você vai entender o que é que eu estou dizendo porque você já sentiu pânico. Se eu disser que eu sofro de depressão, você pode nunca ter sofrido da doença depressão, mas você entenderá, porque você já sentiu momentos de muita melancolia. Se eu disser que eu sou esquizofrênico e que eu estou tendo uma alucinação, você pode nunca ter alucinado, mas você vai entender, porque você já sonhou. E a estrutura do sonho é a mesma da alucinação. Uau! Então não tem nada que um ser humano diga que fez ou que sentiu que você, humano, não seja capaz de se reconhecer. Então dá para você ter boa vontade de estender a mão para o outro, para que o outro estenda para você também. Agora a gente se bota na posição de bonzão. Eu nunca faria isso. Isto que você fez eu jamais faria. Mas sabe o que é que eu digo a alguém que me diz isso? Ou se você que está assistindo estiver vivendo isso, você traiu, a traição foi descoberta, tudo bem, você não devia ter desonrado o trato, você poderia ter conversado sobre o trato. Mas se a pessoa olhar para você e disser assim, eu nunca faria isso, olhe para a pessoa e diga assim, eu nunca vou poder provar isso que eu estou dizendo a você. Mas eu tenho certeza que você já quis fazer isso. Porque todo mundo já quis trair em algum momento da vida. Porque todo mundo já desejou outras pessoas, tenha dó. Achar que porque eu amo alguém eu não desejo outro é demais. Eu posso até renunciar a viver isso. Agora dizer que eu não senti, aí tenha paciência, não. Sem chance. A gente tenta se convencer do contrário, né? Por nossos próprios medos, né? Ou por hipocrisia, porque realmente, se a gente para pensar, isso passa o tempo todo pela nossa cabeça. Porque na hora que eu assumo isso para mim, eu tenho que assumir isso para o outro que eu vivo também. Então, quando o outro diz, eu achei aquela menina bonita, né? Aí você nunca vai ter coragem de dizer, e eu já achei aquele cara bonito. E o negócio, porque senão eu vou dar margem. E aí fica todo mundo mentindo, não faz de conta, e perdendo a vida. Por que a vulnerabilidade nos assusta tanto? Isso é ser um pouco vulnerável? Né? Você ser real? É porque nem sempre a gente é acolhido nesta vulnerabilidade. Só que a gente precisa entender que nem todo mundo vai me acolher na minha vulnerabilidade. E eu não preciso também estar mostrando minha vulnerabilidade a todo mundo. Mas a gente faz apostas. A gente aposta e às vezes a gente ganha na aposta, às vezes a gente perde na aposta. Mas eu não tenho problema de mostrar minha vulnerabilidade às pessoas, não. Já me machuquei muito por isso, já. Mas também já ganhei muito com isso. É uma aposta. A vida é uma aposta. E o resultado da aposta eu só sei depois que aposto. Senão não é aposta, né? É trapaça. É verdade. É verdade. Caramba, minha cabeça aqui se alugou uns 8 triplex aqui, viu? Pois vamos falar deles. Tantos anos de estudo, né? Psicologia, mente humana, comportamento. O que mais te surpreendeu do ser humano? Tem alguma coisa algum tipo de comportamento que para você assim é
Vou lhe dizer uma coisa que eu costumo dizer às vezes quando eu dou palestra. Porque quando eu dou palestra, eu sempre faço o seguinte: eu mando passar uma caixa com papel e lápis para as pessoas fazerem perguntas, porque se eu der o microfone para a pessoa fazer pergunta, ou as pessoas ficam constrangidas, o que não precisa, ninguém está se expondo, ou então começa assim: eu tenho uma prima, ou então eu tenho um irmão que é. Então escreve num papel. Mas eu costumo dizer uma coisa sempre: olha, escreva o que você quiser. Porque se você me disser algo que nesses meus 33 anos clinicando como psicólogo, se você me disser algo que eu nunca ouvi, eu lhe dou um ano de terapia grátis. Eu fico louco que alguém me diga algo que eu não vi, porque não tem mais. Do comportamento humano, duvido alguém me dizer alguma coisa. Pode ser a maior barbaridade. Aquilo que você diz, isso que eu fiz, ou isso que eu penso em fazer, ou isso que passa pela minha cabeça, isso só passa pela minha cabeça. Garanto a você que eu já ouvi. Caramba! Não tem. Desconheço. Você acha que aumentou as pessoas em busca de saúde mental, terapia, por consequência da conectividade? Ou não aumentou, apenas está um pouco, as pessoas estão falando mais sobre isso? Porque eu sinto que todo mundo, não sei, hoje se fala muito, né, sobre... Se fala, mas sabe o que há mesmo? Hoje em dia eu acho que não se educa mais as crianças. Então você tem um bando de adolescente atualmente medicado, desnecessariamente. Crianças também. Isso é cruel, né, Marcos? Porque agora tudo é TDAH, não é mais simplesmente a agitação de uma criança. Eu não estou dizendo que o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade não exista. Eu estou dizendo que tudo agora há uma tendência à medicalização. Por exemplo, ninguém mais pode sofrer, não aguenta, eu quero um remédio. E os diagnósticos começam aí, e muitas vezes diagnósticos muito mal feitos. Porque, por exemplo, o que tem de gente com TDAH agora fica engraçado. Só que o que você precisa entender é o seguinte, é que para você ter transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, tem que ter começado antes dos 11 anos de idade. Antes dos 12, até os 11. Antes dos 12 anos de idade, com prejuízo em diferentes áreas da vida da criança. Então não é assim, quando eu tinha 9 anos eu não conseguia me concentrar na escola, tal, mas era só na escola. Não, então não era TDAH, porque ela não gostava da escola. Tem que ter prejuízo em diferentes áreas. Então tem que ter começado antes dos 12 anos de idade, com prejuízo em diferentes áreas da sua vida. Aí chega uma pessoa hoje, diz, não, mas eu tenho TDAH, eu tenho déficit de atenção. Tá certo, mas déficit de atenção cruza com todas as outras psicopatologias. Se você tiver transtorno de ansiedade, você vai ter déficit de atenção. Se você tiver depressão, você vai ter déficit de atenção. Se você tiver esquizofrenia, você vai ter déficit de atenção. Qualquer psicopatologia cruza com déficit de atenção. Então, eu acho que as pessoas hoje em dia está uma psicopatologização muito grande de tudo, porque se tenta fazer uma cópia, e muitos psicólogos erram nisso também, de tentar sobrepor ciências naturais às ciências humanas. E essa colagem, embora a medicina finja que consegue fazer, e algumas áreas da psicologia tentam fingir que conseguem fazer, não fazem, não funcionam. As ciências naturais não conseguem colar em cima das ciências humanas. Por exemplo, ao nível do mar, a água vai ferver a 100 graus. Isso daí vale para onde for. Ao nível do mar, a água ferverá a 100 graus.
Agora vamos pensar o seguinte, vamos pegar 2 pacientes com depressão e vamos pegar os 2 pacientes com depressão com os mesmos sintomas. Então, anedonia, que é assim uma perda de interesse por tudo, nada mais me interessa, dificuldade no sono, dificuldade de comer, de relacionamento, você pode ter 2 quadros de depressão idênticos, eu digo com os mesmos sintomas, está aqui. Só que este daqui está com depressão porque ele perdeu o emprego e ele não está conseguindo pagar as contas da família dele. E essa daqui está com depressão porque assassinaram o filho dela. É a mesma depressão? Se for para o médico, é o mesmo Sim. remédio. O diagnóstico. O diagnóstico é o mesmo remédio. Sim. É a mesma depressão? Não é. Não é. Porque eu tenho uma subjetividade Totalmente diferente. que escapa e que é maior do que isso. Bom. E perder um filho, e perder o emprego, por mais que me deprima, não afeta uma subjetividade que é ter meu filho assassinado. Embora eu possa ser lançado no mesmo quadro de doença, entende? Com o mesmo sintoma. Mas a gente a gente é maior do que. Uma coisa simples de pensar isso é quem vê. Você está olhando agora, mas quem vê? Porque os seus olhos não veem. Os seus olhos são lentes, como a lente dessa câmera que está filmando a gente, que filtra a luz entra, bate na retina, tem um nervo lá atrás que transforma esse impulso óptico em impulso elétrico. Então não é o olho que vê. Esse impulso elétrico é mandado para o cérebro. Há uma área do cérebro que decodifica esse impulso elétrico e transforma em imagem. Mas também não é o cérebro que vê. Quem vê? Quem vê? O que eu estou querendo dizer é que, embora tentem reduzir a gente ao corpo, a gente é mais do que a biologia. E não precisa ser místico, nem religioso, nem nada disso, não. Eu só estou querendo dizer que nós somos mais do que nossa biologia. Você pode até pegar a neurociência e dizer, não, são diferentes áreas do cérebro que se articulam e aí elas vão enxergar. Não dá conta. É muito mais complexo, não dá muito conta. mais Não dá profundo. conta, sabe por quê? Porque o que eu estou vendo agora, se tivesse outra pessoa sentada aqui do meu lado, não seria a mesma coisa que a pessoa sentada do meu lado está vendo. Porque o mundo, ele é sempre pela metade. A outra metade sou eu que boto. Vou tomar mais um café. Vou lhe explicar o que eu quero dizer. Vamos lá. Imagine que isso daqui... Não, deixa eu ver. Alguém tem uma caneta por aí? Tem... Não tem? Não, então tá. Vai com isso daqui mesmo. Vamos lá. Me diga, o que é isso? Uma colher. Tente de novo. Um pedaço de metal. Tá. Agora, se eu lhe disser que isto daqui foi uma das primeiras colheres que foram fabricadas no Brasil quando se abriu uma indústria de metal no Brasil. Essa foi uma das 20 primeiras colheres que foi fabricada. Meu avô trabalhava nesta fábrica e ele recebeu essa colher, passou para o meu pai e o meu pai passou para mim essa colher. Inclusive, eu tive recentemente em Buenos Aires para dar uma conferência e esqueci
esta colher no hotel e tive que pagar quase 20 mil reais para reaver essa colher de volta. O que é isto daqui? Uma relíquia. Compreende? Então, o mundo é sempre pela metade. A outra metade é você quem bota. É a construção que você faz em cima disso. E é assim. Então, quando a pessoa está olhando para você, ela só está vendo a metade. A outra metade sou eu quem boto, eu que estou olhando. Porque se eu lhe acho uma pessoa bonita ou não, se a sua beleza me agrada ou me desagrada, isso tem a ver com a minha história. Isso tem a ver com as minhas vivências. Isso tem a ver com tudo que eu sinto. Então, duas pessoas não veem igual, porque duas pessoas não viveram a mesma coisa. Logo, não existe verdade absoluta. Não, porque não se vê a mesma coisa, porque não se tem a mesma história. No meu consultório, na minha clínica, quando eu clinicava fisicamente, eu tinha um móvel antigo lá, muito bonito, que eu comprei no antiquário. Eu adoro antiguidade, é por isso que eu sou uma. Adoro antiguidade. Alguém quer me dar um presente, me dê uma antiguidade, eu adoro antiguidades. Pois bem, tinha pacientes que chegavam lá, olhavam para o móvel e diziam: nossa, que móvel lindo! Esse móvel é muito bonito, lembra um móvel que tinha na casa da minha avó, parará, parará, parará. Outra pessoa sentava, viu o mesmo, nossa, que móvel feio, uma coisa pesada, parece coisa de padre, daqueles colégios de padre, uma coisa repressora. Era o mesmo móvel. E as duas pessoas estavam vendo duas coisas completamente diferentes. Porque a gente vê o mundo sempre pela metade, a outra metade sou eu que coloco. E aí eu volto à pergunta, quem é que vê? Uau! Você falando isso, veio aquele comentário que eu fiz no começo do processo de autobiografia. A Nath e eu fizemos um processo juntos que algumas questões para mim era cuidado, para ela soava como controle, visões diferentes. Para mim estava muito nítido, eu falei, controle para mim significa outras coisas. Exemplo, a gente tem um relacionamento, Marcos, me avisa quando você chegar, né, só para não ficar preocupado. Para mim é cuidado. Para mim é cuidado. Controle seria, Marcos, com quem você está, manda uma foto de onde você está, um vídeo, enfim, me passa o endereço, a localização, isso para mim já é controle. Isso seria controle, mas ainda assim, talvez esse controle aborreça determinadas pessoas e não aborreça outras. Sim. Até o aborrecer, ainda que a percepção seja igual, o efeito da percepção não necessariamente vai ser igual. Claro. Porque se uma pessoa me diz, mande a foto com quem você está, tal, eu vou dizer, olhe, você vai ficar mais feliz? Eu mando, tome. Aqui. Você vai ficar mais tranquilo? Isso me deixa mais feliz. Porque, olha... Eu penso a mesma coisa, mas pensando no outro, né? Eu entendo, mas o efeito que faz sobre o outro, ainda que a visão possa ser a mesma, o efeito da visão será diferente. Então, nós temos uma subjetividade imensa. E aí volta para os relacionamentos. Ou eu me permito mergulhar na subjetividade do outro e o outro mergulhar na minha, ou a gente nunca vai se encontrar. Certa vez um paciente me disse uma coisa muito interessante. Foi uma paciente, me disse uma coisa muito interessante. Ela disse, se eu pudesse escolher o pai que eu gostaria de ter tido, eu gostaria de ter tido o pai da minha irmã. Olha que interessante, não? Uau. Eu gostaria de ter o pai da minha irmã. Veja que interessante. É o mesmo pai, mas não é o mesmo pai. Sim. Não é. Você tem um filho, vai ter uma filha agora. Não é o mesmo pai. Não é. Nem é e nem há como eles perceberem na mesma. E isso, no papel de pai, é inconsciente? Essa diferença de... Muitas vezes claro. Tem sempre um filho que a gente gosta mais porque a gente se identifica mais. Como tem um pai, eu gosto mais do pai ou mais da mãe porque você se identifica mais ou menos.
a gente tenta tá fazer a coisa... Não, é inevitável, são seres humanos, são diferentes. A identificação não é igual. Se você tem 3 filhos, você não se identifica igual com os 3. Sim. Isso é óbvio. Mas a gente mente, dizendo amo os 3 igualmente. Não amo igualmente. Não tem problema, não. Mas... Eu te entendo hoje, viu, dona Zilda, teu favoritismo. Fica aqui com o recado. Mentira, minha mãe é um doce. Quem é o preferido da mãe? É o mais velho. É o mais velho? Pronto. Do meu pai era eu, o caçula. Da minha mãe era você. Tá. Você foi o escolhido do pai, o mais velho foi o escolhido da mãe e o do meio sobrou. O do meio sempre sobra. Não necessariamente. Não necessariamente. Marco, você aborda... Nossa, esse café aqui deveria ser marca. A gente deveria fazer um café especial, né, um dia, porque tem tanta coisa legal. Eu tenho todo o tempo do mundo. Vamos embora. Que isso. No teu livro, Entrevista com a Solidão, você aborda a solidão, né, um tema muito profundo. O que você acredita que as pessoas deveriam entender sobre solidão? Porque eu tenho dentro dessas visitas ao meu passado, eu percebi que eu tenho um medo muito grande de ficar sozinho. Talvez por ter passado toda a minha adolescência muito sozinho, indo e vindo dos treinos e sempre sozinho. Perdi meu pai novo. O que é preciso entender sobre a solidão? Ela é assustadora mesmo, não é só você que tem medo, não. A gente tem muito medo do desamparo, no final das contas. A gente tem muito medo de ficar desamparado. E a gente precisa entender que só existe uma chance da gente escapar da solidão. É se a gente conseguir fazer amigos que envelheçam com a gente. E as pessoas erram achando que tem que ter filho, que tem que casar. Não. Não importa o quanto você seja feliz no seu casamento. Ele vai acabar, tá? Ou acaba porque o amor acabou, ou acaba porque um dos dois morreu. Mas vai acabar. Filhos, se você os criar bem, eles vão embora. Se um filho seu for embora, é porque você criou ele bem. Se ele tiver com 40 anos comendo sua feira, você errou feio em alguma coisa e você errou desgraçadamente, porque era para ele ter ido embora já. Então, a única coisa que garante uma velhice acompanhada é amigos que envelheçam ao nosso lado. E eu acho que sim, acho que a sua vida deve ter sido muito difícil mesmo, porque você tem uma coisa que é a bênção e a maldição, né? Ao mesmo tempo. Beleza, você é um homem bonito. E isso, se por um lado abriu portas, por outro lado lhe trouxe uma desgraça tremenda. Tremenda. Mas isso eu digo sem medo do erro. E eu nem sei da sua vida, mas eu tenho certeza que você pagou um preço muito caro por essa beleza. Sabe assim, abusos horrorosos você passou, com absoluta certeza. Porque você foi uma criança que foi objetificada. Uhum. E isso marcou, isso feriu, porque não tinha quem protegesse essa criança. E era só uma criança dizendo assim: pelo amor de Deus, dá para alguém cuidar de mim? Dá para não me desejar? Eu só quero ser cuidado. É só isso. Essa é a maldição da beleza, né? É que se por um lado ela abre portas, por outro lado ela lhe condena ao inferno. E você viveu os dois. Então, não é à toa que a solidão seja tão assustadora para você, porque não teve amparo. Então, não se engane quem acha que eu queria ter a vida e a beleza desse cara, mas ninguém queria ter pago o preço que você pagou. E o preço que você pagou foi alto, e eu sei. Mas você conseguiu sobreviver à guerra. Dá a mão, mas dá aqui a mão. Não, eu me emociono porque você falando... As pessoas julgam a gente pela imagem, né?
O ser humano é do ser humano, é nosso. Mas só julgam positivamente, esquecem que isso é uma maldição. Num determinado aspecto, é uma maldição. Recentemente, não sei se eu perdi, seria a palavra, mas aconteceu algo, uma amiga minha me ligou, muito triste. Nós tínhamos um contato, a gente chegou a trabalhar junto, inclusive ela trabalhava comigo na equipe do nosso projeto. E ela comentou isso: Lucas, eu senti que eu não posso ser amiga de homens bonitos. E eu já perdi vários amigos assim, de eu conhecer a pessoa, de eu conhecer o rapaz, um amigo, mas nunca querer me apresentar para a esposa, achando que, não sei, poderia acontecer alguma coisa, ou de conhecer mulheres no trabalho, me tornar amigo, e depois quando o marido conhecia ou descobria quem era o amigo, já, enfim, colocava certas condições. E isso sempre foi muito duro para mim, porque eu jamais passaria pela minha cabeça. Coloca isso na vida de uma criança. Volta para você criança e aí você sabe o que você passou. Não precisa dizer, a gente sabe, mas você sabe o que você passou. E o quanto faltou alguém que dissesse: vem cá, eu vou te proteger. Faltou. Como que eu faço, Marcos, agora que eu vou ser pai? O que eu posso fazer de diferente na vida da minha filha? Quais seriam atitudes que poderiam guiá-la por um caminho de liberdade, por um caminho de confiança, de acolhimento? Garanta a ela que o que quer que ela lhe diga, ela não será julgada. Porque assim ela sempre lhe dirá. Se ela confiar que não vai ser julgada, ela lhe dirá. Porque no início a gente diz, mas aí os adultos não recebem bem. Os adultos recebem com espanto, com susto, com repreensão, com coisas assim. Raramente um adulto é capaz de chegar e dizer: escuta, vamos entender aqui isso, porque não estou sabendo, vamos entender junto. Por exemplo, quando um pai descobre que o filho mentiu, normalmente ele esbraveja, fica pé da vida. Você não tem caráter, você mentiu para o seu pai. Mas ele não é capaz de chegar para o filho e dizer assim: escuta, o que foi que eu fiz para você ter a sensação que precisa mentir para mim? Porque você só mente se você achar que vai ser punido ou que vai acontecer alguma consequência com isso. Não, você não mente. Perguntas abertas, né? Por que você achou que precisava mentir para mim? O que é que eu fiz para você achar que precisava mentir para mim? Então deixa o caminho de comunicação aberto com tua filha, porque você não teve. Você não tinha quem dizer. A criança que estava aí dentro não tinha quem dizer. E aí, com o peso da beleza, danou-se, deu-se tudo que foi. Porque, eu insisto, você sobreviveu a uma guerra. Sobreviveu. Agora você só precisa entender uma coisa: a guerra acabou. Agora você pode seguir. Que aula, que... Você não vai me cobrar essa consulta não, né? São duas pessoas que prazer, né? Eu confesso que tá passando um filme pela minha cabeça. Uhum. Tá passando um filme. Claro que todos nós, né, temos nossas histórias, nossas batalhas, né, nossas guerras. Nenhuma é pior ou melhor que a do outro, né? Cada um sabe a dor que sentiu, que sente. E é engraçado que com quase 40 anos de idade, muitas vezes eu ainda me sinto um menino, uma criança, sabe? Mas
a infância, ela não só é uma fase cronológica, não. A infância é uma estrutura. É uma estrutura que está dentro da gente para sempre. Sim, tem um menino aí dentro para sempre, sim. A infância, ela passa cronologicamente, mas ela não passa enquanto estrutura. O adulto é filho da criança. E essa estrutura fica, sim. E também, depois de uma certa idade, a gente também para numa certa idade mentalmente. Então, por exemplo, eu penso que eu tenho 25 anos. E é irritante quando o meu corpo me diz que eu não tenho. Nossos joelhos, nossas colunas não acompanham. O joelho já foi pro beleléu, eu não posso mais correr. E eu digo, mas eu posso, mas o meu corpo não pode. É muito estranho. Então o envelhecimento vai fazendo você habitar um corpo que você tem que ir fazendo um luto. Porque depois que eu passei dos 50, eu tenho certeza que houve um fenômeno que os cientistas já estudaram, que a gravidade do planeta ficou mais forte, o núcleo da Terra ficou mais denso, e a gravidade, porque depois dos 50, a Terra lhe puxa. Você não pula mais tão alto quanto você pulava, a ladeira fica mais difícil de você subir. E, cara, é muito louco, porque a minha cabeça diz bobagem, porque eu não... Mas a gravidade tá lá, sabe? É um negócio. Existe, a gente quer acreditar que não. Mas a gravidade ficou mais forte depois dos 50. E olha que eu já faço 60 e o negócio tá só piora. Se eu chegar nos 60, esse nível que você tem, eu vou ser muito feliz. E a cabeça? Você acha que muda muita coisa? Bom, se você conseguir se abrir para o mundo, muda. Eu aprendi a não repetir uma frase que eu ouvi durante muito tempo, que eu acho uma frase muito ruim, que era, eu ouvia isso quando eu era criança, né? Eu ouvia os mais velhos dizendo assim, no meu tempo, né? E eu aprendi que o meu tempo é hoje. Isso encaixa com uma autossugestão? Aquelas autossugestões que são... Não, e sobretudo de você não parar, o meu tempo é hoje. Quando eu me formei, nada disso existia, não existia internet quando eu me formei. Eu nunca poderia supor que eu estaria um dia fazendo atendimentos, atendendo pessoas que estão na Austrália, por exemplo, como eu atendo. Eu tenho pacientes que moram na Austrália. Quando eu me formei, isso não existia. Então, ou eu avanço com o tempo, ou eu teria virado um fóssil. Agora é a inteligência artificial. Eu já escrevi vários livros. No próximo ano eu vou lançar um outro livro. Pela primeira vez veio uma nova cláusula no meu contrato da editora, uma cláusula que eu ri quando assinei o contrato, onde a cláusula dizia que eu me responsabilizo sob as penas da lei de ser responsabilizado legalmente de que aquela obra que eu estou entregando para a editora não houve nenhuma interferência de inteligência artificial. Olha! Pois bem, pela primeira vez eu tive que assinar um contrato dizendo que sou eu que escrevi. Não foi o ChatGPT. Fui eu que escrevi. É muito interessante isso. Com isso, muitos relacionamentos vão acabar, viu? Porque ninguém mais escreve cartinha de amor. Pois todo mundo usa e deveriam escrever. E eu ri disso porque eu sei que eu escrevo melhor do que o chat. Com certeza. Né? Porque ele não tem a sua sensibilidade, a tua história. E sobretudo porque ele é muito pasteurizado. Então, e tanto que eu brinco, ele é uma das inteligências artificiais, mas eu digo que é o chat Gepeto. Porque Gepeto, que é o pai de Pinóquio, era o quê? Era um construtor de marionete. Pronto, é o chat Gepeto. Ele está lá movendo as cordas e os marionetes dançando. E derretendo o cérebro das pessoas. Gente, para com isso, tenta criar, tenta fazer alguma coisa, porque de fato ela é útil, a inteligência artificial é útil. Para mim ela é muito útil, sobretudo quando eu quero achar referências.
Eu sei que um determinado autor disse determinada coisa, mas não me lembro aonde. Ele é uma maravilha para isso. Eu digo, tal autor, em qual obra de tal autor eu encontro tal coisa? Aí ele me dá, isso ele é legal. Mas para criar, a criação é minha. Perfeito. Fora os teus livros, se você pudesse recomendar um livro, qual livro você recomendaria? Eu recomendaria Cândido ou O Otimismo, que é um livro de Voltaire. É um livro fininho, fácil de ler, onde é uma crítica que Voltaire faz à sociedade dele da época, mas é um livro muito interessante de ler, porque Cândido, ele acreditava que toda desgraça era o melhor que podia acontecer. E a vida do pobre vai sendo uma desgraça atrás da outra, e ele acreditando sempre no otimismo dele, que é uma crítica de Voltaire à sociedade da época, mas é um livro interessante de ler. É um livro que faz você pelo menos repensar que não, a gente não precisa da histeria de Cândido, não, nem tudo está bem sempre, isso não é verdade, mas eu posso olhar a coisa sempre por diferentes perspectivas. E a perspectiva que eu vou olhar, eu escolho. Que lindo isso. Eu posso olhar pela pior das perspectivas ou pela melhor das perspectivas. E eu também posso olhar pela perspectiva do dizer, eu não sei. Eu tenho uma paciente, é uma senhora, já uma senhora de certa idade, ela é viúva. E ela foi casada com um médico. E ela me disse, certa vez, uma coisa muito interessante. Ela me disse, eu fui casada com um fulano e num determinado momento da nossa vida, ele decidiu que queria entrar para a política. O que teve uma época que isso era muito comum, médico entrar em política, né? E ela disse, não aceito, não me casei com político, não sou mulher de política, não quero político, não quero gente batendo na minha porta, não aceito. Mas ele bateu o pé e foi ser político. Pois bem, ela fez campanha contra. Ela, como é uma mulher muito religiosa, ela fez inclusive promessa para ele perder a eleição. Ela votou contra ele, mas ele ganhou. Ele ganhou a eleição. E ela me dizia, eu lutei tanto, eu briguei tanto com meu marido por isso, e hoje eu sou grata por ele ter sido político, porque é a pensão dele de político que me faz ter a vida que eu tenho. Se ele não tivesse sido político, hoje eu estaria passando dificuldade. Olha só. Então, às vezes, a gente quer muito uma coisa e não sabe que está querendo o pior. A gente só descobre isso lá na frente. Então, ela não precisava ter brigado com o marido dela, porque o marido dela estava dando ela o melhor. Embora ela não sonhasse com isso, mas na velhice dela, acabou sendo o melhor, claro, ele ter sido político. Olha, e assim é a vida, né? Muitas coisas que a gente acredita que não faz nenhum sentido hoje, amanhã talvez a gente colha os frutos. É por isso que eu gosto de troca, eu gosto de trocar com as pessoas, porque você nunca sabe o que você está fazendo. Exatamente. Cada atitude que a gente tem é como uma pedra que a gente joga na água. Você vê os primeiros círculos se abrindo, mas aquilo vai indo e você perde de vista. Por exemplo, se a gente parar para pensar que provavelmente essa mulher, que eu vou falar agora que eu não sei quem foi, mas o feito dela, vocês saberão quem é, essa mulher não deve ter vivido para ver o feito dela. Mas certo dia, uma mulher resolveu que valia a pena perder o tempo dela entre aspas, alfabetizando um menino preto e pobre. E ela alfabetizou esse menino. Talvez ela não tenha vivido para ver Obama se tornar presidente. O presidente
do país mais poderoso do mundo mais de uma vez e ter sido um homem mundialmente importante como ele é até hoje. Esse homem não teria sido nada se ele não fosse alfabetizado. Ele precisou ser alfabetizado. Se quem alfabetizou Obama não tivesse... é só um menino preto pobre, não quer alfabetizar esse, não vai dar em nada. A gente não sabe o que está fazendo. Eu costumo dizer sempre... tem um livro que eu gosto muito, chama em espanhol Los Cuatro Compromissos, Los Cuatro Acuerdos, Os Quatro Compromissos de Dom Miguel Ruiz, que é sobre a cultura tolteca, né? Uma cultura mexicana que originária ali da norte do México, penetrando já a Mesoamérica, que os 4 compromissos seriam, né? Seja impecável com a sua palavra, não leve nada pro lado pessoal, dê o melhor de si sempre, e o outro que eu esqueci agora, que tô cabeça... enfim. Então, na minha vida eu sempre dei o melhor de mim e sempre tratei com muito respeito, e tudo que eu faço é sempre imaginando, pensando nisso. Eu nunca sei o que vai acontecer no dia de amanhã. Então eu tento, tudo que eu faço, não me envergonhar do que poderá, né, da consequência do que isso pode causar. E é assim, acredito, que eu vou levando a minha vida, né? Porque a gente realmente esquece que as nossas atitudes, elas repercutem muito positivamente ou muito negativamente na vida de alguém. E é preciso ter atenção com isso. Agora, também é preciso que você tenha dimensão, e isso ajuda muito a viver, da sua insignificância. Saber da minha insignificância. Sabe qual é a coisa que eu acho mais legal da vida? A morte. Eu adoro a ideia de que eu vou morrer, porque isso dá sentido à minha vida. A minha vida não teria nenhum sentido se eu não fosse morrer. Seria um inferno. Um inferno. Uau, que louco escutar isso. Normalmente a gente pensa o contrário, né? Tem medo. Não, se eu não fosse morrer, eu não teria urgência de fazer as coisas. E eu tenho urgência de fazer as coisas e de viver as coisas porque vai acabar. Se eu achar que não vai acabar nunca, eu vou sempre deixando para depois, eu não vou me arriscando. Eu arrisco, eu quero memórias, eu quero coisas novas, porque vai acabar. Vai acabar. Que maneira linda de ver a vida. Tem um livro de Saramago, acho que são As Intermitências da Morte. Acho que é. Se o título estiver errado, porque remédio bom para a memória é juventude. E a minha já foi. E é um livro onde ele escreve onde ninguém mais morre. Ninguém morre mais. E aí é muito interessante ver como aquilo se torna um inferno. O povo começa a querer morrer. Eu quero morrer, eu preciso morrer. E ninguém mais morre. Então viraria um inferno isso. O bom da vida é que acaba. Olha só, como eu sei que você vai viver muito. Não sei, tá? E o Idé também. Agora o Rafa, né? Trazendo do lado mais íntimo do cafezinho, o Júnior. Eu ofereço a minha amizade. Eu ofereço, enfim, esse relacionamento que seja duradouro. Eu adorei te conhecer. Adorei conhecer vocês. Tá só começando, é o primeiro café. É o primeiro cafezinho de muito, eu tenho certeza disso, viu? Muito obrigado mais uma vez pela participação, pela gentileza de ter aceitado o convite. Imagina. Eu tô assim com a cabeça explodindo. Imagina, modelo. Eu falo que o pessoal usa a gente como cabide, né? Somos cabides humanos, né? A gente não é pago para pensar, a gente é pago ali para vestir. E agora que eu comecei a pensar mais, que eu comecei a escrever, que eu comecei realmente a ser mais eu... As pessoas acham que você não sente, né? As pessoas acham que eu não sinto. Tá. Eu sinto muito. Eu gosto de sentir, eu gosto de ser vulnerável, eu gosto de ser sensível, eu gosto de expor, eu gosto de me emocionar. E essa conversa que trouxe muita emoção. Que bom. Muito obrigado, meu querido. Obrigado. Mas antes disso, como você se portou bem...
um presentinho aqui do nosso Ai, que legal, adoro ganhar presentes. DLZ, que é essa marca moda masculina. Eu fiz a campanha no lugar do Rodrigo Hilbert. Chupa aí, Rodrigo Hilbert. Que bonita, é igual a sua. É igual a minha, por isso que eu vim em homenagem. Gente, que pena que quando eu botar eu não vou ficar tão bonito Vai quanto. ficar lindo. Mas eu adorei, obrigado. Qualquer querido. coisa, se precisar trocar, se não gostar do modelo. Não, entra na página imagina. deles aí, eles mandaram com muito carinho. Tem o cafezinho do Cafezinho E Talks. aqui, o cafezinho Talks, olha que legal. Esse é um cafezinho especial, produzido por mulheres. Muito. Café Você falou de uma cooperativa de uma mulheres, cooperativa de né? mulheres. Ele é Mantiqueira de Minas. Que bacana, muito obrigado. Para vocês que pelo querem conhecer também a DLZ, é só entrar aqui no site da DLZ e usar o cupom Cafezinho15, eles disponibilizaram 15% de desconto. Se vocês quiserem também conhecer o cafezinho especial do Cafezinho Talks, além de cafezinho, a gente tem camisetas, moletons, tem tudo lá na nossa lojinha. Também tem um link. Por favor, deixe aqui onde que as pessoas podem te encontrar. Você me encontra no Instagram como MR Marcos Lacerda, ou então você entra no YouTube e procura o canal Nós da Questão, que eu tô lá e a gente conversa por lá. Olha, falar que esse canal tá mudando a minha vida, viu? Eu fico assistindo ali, não só o canal do YouTube, mas também os Reels, os Reacts ali do Instagram. Hoje mesmo eu assisti uns, sem exagero, acho que uns 8. O que é amar de verdade? Ele já não deve mais suportar ver minha cara. Pelo contrário, eu já vou pegar o endereço ali com o Rafa depois, eu quero virar amigo desses dois, viu? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, querido. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, pela paciência, por estarem aqui conosco. Se vocês estiverem gostando, não esqueçam de compartilhar o canal do Cafezinho, de se inscrever, ativar o sininho, dar o joinha, tudo isso ajuda muito o canal a chegar a mais pessoas, talvez pessoas que precisam dessa mensagem. Então, serei muito agradecido sempre. Fiquem todos com Deus. Peraí, tem uma mensagem, sempre no final tem uma mensagem relacionada ao tema. Eu sempre esqueço. Olha, Júnior, você precisa lembrar, você precisa ficar com uma plaquinha. Usando o tema da solidão, que você, enfim, espetacularmente aborda no teu livro, da solidão nasce clareza, da vulnerabilidade, a força. Superar é aceitar o caminho, mesmo quando ele parece estreito, e continuar caminhando. Quando a vida aperta, é como um café forte, quente. É amargo no começo, mas necessário para despertar. A superação nasce desse gole. Pequeno, firme, mas corajoso. Muito obrigado por esse café. Desejo muito que a gente tenha ainda e possa tomar muitos outros cafés. Tomaremos sim. Tchau, vocês. Fiquem com Deus. Valeu? Mas valeu? Eu tô com a cabeça um nó aqui, Marcos. Credo, gente.